Olá, salve, salve, sejam bem-vindos. Nós estamos no quarto episódio do nosso programa especial de aniversário, do Vozes do Amor, contando um pouco da nossa história com carisma, geração de amor, com essa missão, com essa comunidade. Então hoje a gente vai receber aqui o missionário Douglas. E antes da gente começar a nossa conversa, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como eu disse, nós estamos hoje no quarto episódio e contando um pouco mais dessa história, desse carisma, dessa missão, como iniciou, o que aconteceu desde que nós dissemos nosso sim. São 10 anos de história, 10 anos de servir, 10 anos de oferta, e a gente comemora nesse ano esse Kairos, esse tempo da graça, com a alegria de ser geração de amor. Por isso hoje nós recebemos o Douglas e ele vai se apresentar, né, Douglas? Faça a sua apresentação aí. Olá, boa noite. Eu sou o Douglas. Eu caminho com a geração de amor desde o início, desde quando a gente sonhava em ser comunidade, em experienciar um carisma. Então eu estou desde os primórdios. E quem é o Douglas, né? De onde ele veio? Quantos anos tem? Então, o Douglas, ele veio de São Francisco de Goiás, aos 15 anos de idade, lá em 2001. Fazia parte da Diocese de Anápolis, e aí aos 15 anos eu vim para cá e vim morar com a Silvia, né? Sou irmão da Silvia, sou irmão caçula, sou o 8º filho de uma família que veio do Ceará, meus pais são cearenses, e eu sou o 8º filho caçula, né? E eu vim para cá em 2001 e permaneci. Hoje, atualmente, estou com 38 anos já. Então a gente vai conversar mais, conhecer mais o Douglas, o seu papel, a sua missão aqui dentro desse carisma. Mas primeiro a gente vai entender como que ele chega aqui, né? No carisma Geração de Amor, na missão. Para isso, a gente vai conhecer um pouquinho da primeira experiência, de como, né? Primeira experiência com Deus, primeiro, né? A gente vai pegar lá daquele ponto ali onde Deus te chamou, né? Como que foi a sua primeira experiência com Deus? Então, desde pequenininho, eu sempre fui muito apegado à Silvia. E, né, eu ouço histórias de que eu sempre fui muito chorão e manhoso e era apegado a ela, e quando ela saía eu tinha que ir junto, né, mais ou menos isso. E quando eu venho para cá, para Goiânia, eu dei muito trabalho para os meus pais na minha adolescência, né? Eu sempre fui muito teimoso, muito respondão, né? Então eu criticava, eu batia de frente, eu questionava muitas coisas, então eu vim muito revoltado para Goiânia. E uma das minhas primeiras experiências foi no Seminário de Vida no Espírito Santo 1, na Capela São Miguel Arcanjo, ali no setor Pedro, se eu não me engano. Lá, no meu Seminário 1, eu tive uma primeira experiência com esse amor de Deus. E a partir de lá despertou algo dentro de mim. Ficou uma interrogação, assim, que peraí, o que está acontecendo? O que é isso? E daí para cá é o que a gente vai desenvolver no nosso papo aí, para a gente desenvolver no contexto. Aí essa primeira experiência, você lembra
o ano, mais ou menos, só para a gente seguir aqui, porque ao contrário da Larissa, né, que foi o último episódio, o Douglas também é um daqueles que estão, como eu disse, desde o começo, antes, né, da geração de amor existir. Né? Tem uma história ali antes, conforme a Thaís e a Josiane contaram. Né? Tem um grupo de oração, um grupo de jovens antes do grupo de oração. Né? Essa primeira experiência sua foi antes desses dois movimentos, durante, ali, como é que foi? Essa primeira experiência minha foi após um contato com o grupo de jovens que existia. Lá na época que a Josiane cita, eu recebi um convite, né, de uma outra amiga nossa, a Luciane, para participar de um grupo de jovens. Através dessa participação no grupo de jovens surge essa oportunidade de fazer seminário de vida no Espírito Santo. E eu fui e me propus a fazer. Esse seminário de vida é contemporâneo à época do grupo de jovens. Né? Então foi por volta de 2002, 2003. Então a gente tem ali o início, né, do grupo de oração, que surgiu também, né, que vem, né, o Carisma Geração de Amor passa também por esse grupo de oração, que surgiu em 2008, né? E aí você tem alguma experiência com o grupo de oração assim, marcante, alguma coisa em que acrescenta essa sua experiência com Deus ali nesses primeiros passos? Sim, com o grupo de oração eu tive uma experiência muito forte em um retiro para servos do grupo de oração, que foi onde teve que ter uma virada de chave mesmo na minha vida. Era um retiro de servos para servos do grupo de oração da região Nazaré, e eu tive uma experiência, podemos dizer que mística, com a pessoa de Jesus. E naquela experiência eu tive que tomar a minha decisão, né? Eu sempre caminhei muito cético, não era de pedir a Deus grandes coisas. Eu acreditava porque, como os discípulos, eu dizia: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna, então não tem outro. Eu acredito que eu tenho que acreditar. E aí, nessa minha experiência com Jesus, em um momento de adoração, eu acredito que muitos dos primeiros que estavam lá com a gente no grupo de oração estavam presentes nessa minha experiência, em que um padre que conduzia o momento de adoração, ele me chama pelo nome lá e fala que Jesus tinha dado um nome para ele: Douglas, olha para mim. Essa foi uma experiência, foi a que mais marcou e a que eu trago na memória viva sempre, para me dar força para realmente não desistir, né? Foi uma experiência muito forte e acredito que não só eu, mas muitos dos nossos irmãos do grupo de oração foram tocados com aquela experiência. Eu acredito que você estava Eu estava tava também. nesse retiro também, Eu estava. né? E então aquilo para mim foi muito marcante, porque eu pensava assim: nossa, eu pedi para que Deus falasse comigo em primeira pessoa, e agora Deus falou. Eu nunca tinha pedido nada, nem um milagre, nem uma cura para Deus, nada, nada. Mas aquele dia eu tinha pedido para que Ele falasse comigo. Ou Ele falava comigo, ou eu abandonava tudo isso. Não quero saber de mais nada se não falar comigo, né? Minhas orações eram meio curta e grossa. E aí, de repente, Deus fala comigo em primeira pessoa, né? Chamando pelo nome. E aí eu, em um momento ali ainda, eu resisti e não olhei, não respondi. E aí o padre novamente indaga e fala a forma com que eu estava. Você está ajoelhado, de cabeça prostrada no chão. Jesus está falando para você levantar a cabeça e olhar para ele. Aí o baque foi grande. E após esse momento eu falava: puxa vida, agora eu não posso ser mais o mesmo. E agora?
E agora, o que eu vou fazer? Não faz sentido eu pedir para Deus uma experiência dessa e eu continuar do mesmo jeito, eu ficar nesse vai e volta, né? Nesse chove não molha, nessa dúvida. Então aquilo ali foi a experiência que fez mudar a minha vida. Sim, eu lembro, o Douglas chegou a coordenar o grupo de oração, e na época que ele foi coordenador, a gente teve algumas, acho que foi duas, se eu não estiver enganado, semana de servos, né, em que a Silvia, né, que é a irmã dele, a fundadora, que é a responsável pela nossa missão, ajudava a organizar, né? E nessas semanas ali eu trouxe essa semana de servo, porque teve uma em especial que a gente trabalhou sobre a intimidade com Deus. E eu lembro ali de uma passagem em que o Douglas, né, partilha sobre a intimidade com Deus, e que naquele momento me ajudou também a permanecer firme, né, porque ele contava, acho que nessa época ele estava trabalhando num emprego longe, né, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava 8 horas da noite ali, né, e mesmo assim ele permanecia ali, né, firme no seu compromisso com o grupo de oração na época, né, antes ainda da missão. E, e essa proximidade ali com Deus, por mais que tivesse, né, todos nós temos a nossa relação com Deus ali, né? Sim. Mas aquele testemunho, aquela oração, aquele momento de partilha ali sobre essa intimidade também me ajudou a permanecer firme na minha história, né? Então, o grupo de oração trouxe muitos testemunhos para nós, né? Ele foi ali de 2008, agora eu não vou lembrar se foi até 18 ou 19, mas foram momentos em que nós, ainda sem saber o que era o carisma, o que era a missão, podíamos colocar esse carisma em movimento, mesmo sem saber, né? Era onde a gente lutava ali pelas almas, eram momentos em que a gente fazia, né? Que Deus inspirava o nosso coração para que houvesse esse resgate, né? E, e aí então a gente chega, né? Vamos já entrar agora nesse primeiro contato com a geração de amor, né? Uma pergunta assim que eu estava preparando durante o dia para fazer para ele é sobre como é a relação dele com a Silvia, né? Que é a fundadora, a responsável pelo nosso carisma, nossa comunidade. Porque ele, como ele disse, ele é o irmão, né? O irmão caçula dela. E, e essa relação, né? Antes um pouco da fundadora, né? Como que é, quais sinais você percebia, se percebia algum sinal antes disso tudo? Então, a gente não. Hoje sim a gente tem uma clareza de tudo que acontecia, né? Desse relacionamento. Mas na época eu não tinha essa clareza, né? Mas a minha relação com a Silvia, como eu disse, nós éramos 8 irmãos, um já faleceu, mas a irmã mais próxima era a Silvia, era ela. Os outros, como eu sou o mais novo, os outros foram também embora de casa muito cedo e só ficou eu e a Silvia. Então, a Silvia, para mim, era a segunda mãe, né? Ela sempre que ela podia, ela me comprava uma roupinha de presente, ela preparava alguma coisa para mim, né? Eu lembro, eu tinha um boné que ela me deu do Pica-Pau, então eu tenho algumas marcas, né, que tem na minha história da pessoa dela, desse cuidado de mãe, desse cuidado de irmã, e nos meus momentos de revolta ali na adolescência, a pessoa que eu mais respeitava era a Silvia, né? Teve um episódio na minha adolescência de uma briga
com outro adolescente também, mais ou menos da minha idade. E eu lembro que a Silvia, no meio da rua, ela me deu uns tapas na cara, sabe? E eu acolhi aquilo ali como uma correção de mãe mesmo. Não revidei, apesar de eu já ser homem, já estar mais forte e tal, mas eu sempre tive um respeito muito grande por ela, como essa figura de segunda mãe mesmo. Então eu enxergo na nossa história, no nosso convívio, esse cuidado dela mesmo, né? Sendo ali a pessoa que forma, a pessoa que conduz, que dá direção, que estabiliza. Então eu pude aprender muito morando com ela, né? E com o Cleibe. O Cleibe também foi a referência de homem que eu tive ali no meu período da adolescência para a idade adulta. Então foi com o Cleibe que eu convivi mais direto. Sim. E aí a gente tem o dia ali do sim, né? Você era um dos que estavam lá quando nós dissemos o sim para esse movimento. O que você pode trazer aí de informação sobre esse dia, os dias anteriores, o que se passava ali no seu coração? Então, a gente passava por um momento assim, no meu coração tinha uma certa inquietação, uma angústia, um medo, e foi um período também que a gente participava de algumas formações na Associação Servo de Deus, e eu lembro de um dos momentos, o Tassiano, que era o coordenador na época, estava pregando esse dia, e ele falava assim: quando nasce um novo carisma, quando nasce um novo povo, ou o povo que sofre, ou o povo que apanha, não sei se você lembra disso aí, mas era justamente aquele sentimento. Parecia que a gente estava acuado de tudo quanto é lado, a gente participava sempre ativamente dos grupos de orações da renovação carismática, mas aí de repente a gente se pega numa nova forma de rezar, de ministrar, de enxergar as coisas, de anunciar. E aí a gente fica meio assim, será que a gente tá fora da vontade de Deus? Será que a gente tá sendo desobediente? E aí vem toda aquela pressão da coordenação regional, que a gente precisava seguir o que estava fazendo, decidir se a gente ia estar mais ativo ali, se não ia. Então era um sentimento de incerteza, insegurança, se o passo que a gente estava dando realmente era vontade de Deus ou se era desejo nosso. Então, realmente, esse início é um turbilhão de sentimento na cabeça da gente, né? Foi realmente difícil. Na época eu coordenava, ele estava prestes a ter uma nova eleição, e essa pressão que foi tendo ali realmente da coordenação, como a gente já contou, né? A gente vinha de ali 2014, foi um ano que a gente fez muitos retiros, muitos encontros, e antes disso até a gente já tinha muitos compromissos, né? Antes de 2014, a gente já tinha muitos eventos que às vezes chocavam ali com as reuniões da RCC. E aí essa pressão foi surgindo, a gente mesmo também foi falando, tem algo, né, tem algo diferente, a gente tem um jeito de anunciar, e aí foi surgindo essa pressão também da renovação para que a gente tivesse nas reuniões, para que a gente participasse, mas algo dentro de nós, né, tinha um movimento ali dentro de nós que nos chamava a algo a mais, né? E aí essa pressão que existia também por esse medo de errar. Sim, e eu acredito também que nós sempre zelamos para não desobedecer o que era pedido. Só que a gente chegou num ponto que ou a gente fazia aquilo que era desejo de Deus no nosso coração,
ou a gente cumpria vamos dizer assim, as agendas propostas ali, só que a gente sentia que a gente não era pleno, Sim, né? sim. Era esse choque o tempo inteiro, né? De querer cumprir. A gente sempre a gente fala aqui nas nossas reuniões, nos nossos movimentos, a obediência, ela sempre, para nós, vai estar em primeiro lugar ali. Sempre obedecer, sempre caminhar. E naquela época também. Então a gente entrava nesse conflito, né, de obedecer à renovação, sim, de estar presente nas reuniões, tudo, mas tinha esse movimento, né? E aí então a gente diz esse sim, né? E aí eu queria saber, né, desde então ali, se você pudesse enumerar e falar alguns desafios que você enfrentou para seguir esse chamado, né? Superar esses, como é que foi superar esses desafios, dificuldades que teve para aceitar esse chamado. Digamos que eu não tive tanta dificuldade. Minha maior dificuldade, quando acontece o sim, eu já era casado, né? Já estava com a Thaís, já tinha os 4 filhos, né? Então, a minha realidade já era um pouco diferente de lá do início de grupo de jovem. A minha maior dificuldade era a Thaís, que oferecia uma certa resistência. Quando se falava em carisma, em comunidade, a Thaís, rapaz, não aceitava, não acolhia bem, né? Mas ali naquele momento do sim, ela de certa forma foi tocada e também deu o sim. As dificuldades após o sim, digamos que foram dificuldades de formação humana mesmo, a convivência, às vezes, né? Eu, eu sempre fui muito brincalhão e às vezes as brincadeiras pesaram um pouco, então, né, tinha alguns que reclamavam, olha, você pega pesado na brincadeira e tal, isso aqui. Mas eu, particularmente, eu não enxergo tantas dificuldades assim, porque eu acredito que quando se está fazendo a vontade de Deus, Deus vai encaminhando tudo. Sempre, sempre que eu pensava assim que eu ia fraquejar, eu me recordava da minha experiência com Deus e eu engolindo ali as lágrimas e tal, e eu falo para Deus sempre, Jesus, eu confio em vós, eu confio naquele Jesus que me chamou pelo nome. Se for preciso eu chorar, derramar minhas lágrimas aqui, não vamos derramar, mas eu não desisto, eu não volto atrás, né? E não foi só uma vez, não. Foram várias vezes aí, mas eu acredito que as dificuldades são mais questões que a gente mesmo coloca, né? Por exemplo, a gente pensa assim, nossa, um carisma, e agora eu não vou trabalhar mais, eu não vou, né, eu vou viver da providência, né? E a gente acha que vai cair do céu as coisas, porque é uma visão imatura ainda de um carisma, é uma visão ainda de fuga, né? Certas pessoas vêm para um carisma por fuga, por não enfrentamento de certas deficiências humanas que ainda tem. E eu acredito que é mais isso, as dificuldades que a gente tem essas dificuldades que a gente miraboliza. Uhum. E estava aqui me lembrando, né, desse início ali, dessa decisão, né? Você falava das lutas, né? Esse início do carisma sempre vai ter muita luta, o povo vai sofrer. E aí você experimentou ali, de mais perto, a grande oferta, né? Vamos dizer assim, que a gente fez, em que, né, ali a gente disse o sim, e 10 dias depois o Cleibe, que era o
louco por tudo isso aqui que a gente vive. O mais desejoso, Ele né? era o mais desejoso de ser comunidade, de caminhar junto, de estar junto. Ele sofre um acidente ali 10 dias depois, né, de dizer assim. E como foi isso, né, para você ali? Além desse irmão ali da comunidade, né, era o seu cunhado, como que esse processo, como que você viveu esse processo ali, nesse início, né? Eu lembro que foi em setembro, no final do ano ali, a gente, né, tinha acabado de enterrar ele também, né, que foi em novembro, que ele passou 40 dias em coma e tudo. E aquele finalzinho do ano ali pra mim foi muito difícil, né? Porque a gente falava, poxa, era o que mais sonhava, era o que mais desejava, né? E como foi para você, assim, esse processo dessa entrega, né, do Cleiton? Foi difícil porque tem uma história pessoal nisso, porque o Clay vinha de um momento de desemprego, né? E, e foi algo que pesou quando acontece o acidente, porque eu trabalhava numa indústria, eu tinha sido promovido, não, eu já tinha sido promovido há alguns anos. Então e o Cleiton tinha ficado desempregado, e tinha uma vaga de emprego na indústria que eu trabalhava. E aí, eu na minha humanidade, na minha maturidade, eu falava assim, não, o Cleiton ele precisa aprender mais algumas coisas ainda. Eu tenho uma vaga de emprego para ele aqui, mas na hora certa eu vou chamar. Porém, Deus o leva antes, né? E aí recaiu sobre mim uma culpa muito grande, eu me culpava, né? Mas aí, em confissões, em direção espiritual, a gente pôde compreender que o plano de Deus era aquele e não havia outro jeito, né? Foi a oferta, né? Então, nesses períodos que posteriormente ao acidente, foi difícil. Eu não nunca falei disso para ninguém, acho que nem para você, né? Mas eu pude depois falar com a Silvia, eu pude falar com a Mariana, o Davi, eu pude pedir perdão por tudo, porque eu precisava disso, né? Então isso foi um peso que eu carreguei, uma certa culpa que eu me impus, então foi duro, foi duro, até amadurecer isso dentro, até, né, a gente ter um entendimento claro do plano de Deus, isso foi difícil para mim, essa questão foi muito difícil. Eu lembro, assim, que aconteceu que você chegou com uma frase, não sei se não vou lembrar se era do Padre Pio, Sim, Padre Pio. em que aí aquela frase foi dando assim, uma acalmada também, né, no coração ali. Sim, porque nesse ano eu tinha começado um estudo sobre a vida de Padre Pio, e eu até tinha me inscrevido na comunidade para ler os textos de Padre Pio, e no dia que acontece o acidente com o Clay, e eu recebo a ligação da Silvia do acontecido, e aí eu tinha lido uma frase dele naquele dia, que Deus só permite um mal para um bem maior, né? Meu Deus, que loucura é essa? Eu não entendo isso, né? Deus só permite o mal se for para um bem maior. E aí a única frase que me veio à cabeça quando a Silvia me liga, contando que o Cleiton tinha sofrido acidente, para mim ir lá ajudar ela. E aí Silvia, eu estava fazendo um estudo
sobre a vida do Padre Pio, e essa frase me chamou a atenção. Então, não sei se era uma direção para mim, ou para você, ou para nós, mas então essa frase foi o que deu sentido também, né, nesse período para a gente. Foi. Porque, igual eu comentei, né? Era o que tinha mais vontade desse movimento. Ele alugou, comprou uma Kombi velha, né? Caiu uns pedaços a Kombi. E aí ele sonhava com uma cozinha grande, com todo mundo ali. Então ele tinha esse desejo, né, muito presente no coração dele. Então a gente, né, logo ali no início, a gente já vem com esse baque aí, com essa perda, né, e eu lembro sempre dessa frase, né, nos momentos ali em que a gente se questiona algumas coisas, eu sempre me lembro, né? Houve uma grande oferta, né, para que um bem, né, maior surgisse, né? Transformado mesmo. E nesse processo todo, o que te faz pensar, né, escolher, decidir permanecer sendo geração de amor? Né? O que te fez discernir ser geração de amor? O que te faz permanecer sendo geração de amor? Então, não tem outro caminho, né? Primeira coisa, não tem outro caminho. E segundo, as experiências que a gente teve durante todo esse caminhar, de ver realmente o agir de Deus acontecendo e transformando algumas vidas, né, de pessoas que passaram na nossa história, né, isso me faz querer continuar, isso dá força para continuar, né. Eu pude, depois de muitos anos, reencontrar o Jonathan, que morou comigo, era um garoto na época, e hoje ele é pai, tem a família, e ver ele chegar e agradecer e falar que aprendeu muito com a gente e tudo. Então isso é o que dá essa força para a gente continuar, para permanecer, né, ver outras pessoas que passaram por nós, né, enquanto carisma nos nossos apostolados, e de repente discerniram que ela é consagrada de uma outra, né, de outro carisma, e ali ela se realizou. Outra que, né, que se decide por ser um sacerdote, por exemplo. Então isso é muito gratificante, né, em ver pessoas que, através de nós, de ter convivido conosco, puderam experienciar esse toque de Deus na vida e realmente se reinaugurar enquanto filho de Deus, e achar nisso a sua verdadeira vocação, né? Isso sim é muito satisfatório para a gente. Esse é como eu dizia, né, o nosso objetivo ali, quando a gente encontra uma alma, né, uma pessoa ali sem esperança, sem aquele brilho, né, de Deus, da vida que há ali, a gente e conduzindo aquela pessoa até esse encontro de novo com o Senhor, né? Com aquilo que Ele é chamado a ser, né? Esse é o nosso trabalho ali, o nosso objetivo, nosso apostolado principal, em tudo que nós vamos fazer. Esse é o nosso objetivo principal, fazer com que aquela alma, né, seja ela qual for, tenha o seu encontro com o Senhor, né? E aí, durante essa caminhada aí de 10 anos, você teve algum momento ali em que sentiu, né, dúvidas na sua vocação, ou não? É isso aqui, né, como você disse da experiência lá, né, com o padre no começo, mas sentiu alguma
dificuldade nesse seu processo de vocação que te fizesse falar assim, não, será que é isso mesmo? Esse caminho mesmo que eu tô trilhando? Helder, sinceramente, todas as vezes que bateu aquele desânimo, todas as vezes que não sei, todas as vezes, sem exceção, alguma coisa estava deixando a desejar. Tava errado, né? Alguma coisa estava destoando, entendeu? E aí sempre que a gente vai para os nossos retiros de preparação para renovação ou retiro de formação, a gente recebe um chacoalhão e aí você para e fala, opa, realmente eu tô titubeando porque eu estou sendo falho aqui na minha vida de oração, eu não estou cumprindo aqui, eu não estou obedecendo ali. Então, todas as vezes, se eu fizer memória, todas as vezes que eu balancei, é porque eu estava deixando a desejar. Realmente. Realmente. Agora, se eu falar para você que eu tive uma crise assim de não sei se eu quero caminhar, não tive, porque como eu disse, todas as sementinhas de dúvida que tinha eu parava e ia pensar, falar não, eu não estou rezando as minhas orações pessoais direito, eu não estou fazendo a leitura direito, eu não tô me dedicando aqui. Então, Eram quando a coisinhas gente... que tinham para ajustar, né? Sim. E então a gente vai entrar aqui agora num outro ponto, né? A gente entra direto ali no em como você vive, né? O carisma de geração de amor. Você é casado, 4 Sim, filhos, isso. né? Atualmente eu sou casado, né, desde 2006, há 18 anos de casado, eu casei muito novo, com 19 anos, fui pai novo também, aos 22 anos eu já tive meu primeiro filho, e aí foi um atrás do outro, foi uma luta, né, não usando nenhum método contraceptivo, sempre aberto à vida, e hoje eu vivo na qualidade de membro de aliança, né? E meu papel hoje é formar homem, meus filhos, ensinar eles a ser homens, trazer a inspiração para os homens que adentram também ao vocacional, e ter esse papel de criar um homem firme mesmo, né? Forte, não na questão física, né? Mas na questão de viril, né? Um homem forte, um homem corajoso, um homem que não arrega, né? Porque até na minha história de matrimônio, eu tive que ser um cara forte, né? Porque as gravidez da Thaís, a única que foi tranquila foi a do João, a primeira, e nos demais, a Thaís sempre teve que entrar de repouso, ficou internada da Ana com 7 meses de gravidez, internou, do Pablo com 6 meses entrou de repouso absoluto, do Marco com 5, e em todas as vezes eu tinha que ser companheiro, eu tinha que cuidar também das crianças quando eu chegava do trabalho, tinha que lavar roupa, tinha que fazer tudo. E nada disso tirou minha masculinidade, né? Pelo contrário, né? É isso que fez eu me unir ainda mais, né, com a Thaís, né? E eu acredito que meu papel hoje é isso, inspirar os nossos irmãos, homens, que está meio complicado hoje em dia, né? A gente precisa, né, desse exemplo, desse testemunho de que é possível ter uma família, né? Uma família ser de Deus, ser cristão ali dentro, né, do que a comunidade vai pedir, do que a igreja pede, do que Deus nos pede, né? Que é possível. É Sim, é possível ser. possível. A grande questão de ser família é porque ela vai de encontro com o nosso egoísmo, né? Quando a gente é pai, quando você é mãe, não é mais você, né?
né? Mas você tem mais uma alma ali que ela tem necessidades tanto quanto você e mais, porque ela precisa ser enxergada como uma alma que você precisa cuidar para chegar ao céu, para levar para o céu, né? E nesse caminhar, uma opção minha e da Thaís foi que ela não trabalharia até as crianças tiverem de uma idade que dessem conta de certas tarefas, de certas responsabilidades, né? Hoje o nosso mais novo já tem 13 anos, então hoje sim ela faz um trabalho como terapeuta, porém em casa, porque ainda dá esse acompanhamento para eles, né? Ainda consegue ter essa figura materna dentro de casa ali cuidando. Então eu acredito que foi desafiador, foi desafiador, mas a partir do momento que eu confiei em Deus, Deus sempre proveu tudo, nunca faltou nada, não sobrou também, nunca sobrou nada, mas também não falta, né? E, e é isso, né? A gente precisa, o homem ele precisa ter essa coragem de, de se entregar à sua família como Jesus se entregou pela igreja, né? E é isso que às vezes eu acredito que falta muito e a gente precisa resgatar nos nossos homens de hoje. Sim. Hoje o Douglas também é um dos que trabalham, né? A gente tem um encontro uma vez por ano, por enquanto, é para os homens, e ele tá, como eu falava, desse exemplo, né? Do homem, né? Do homem que é possível ser homem, né? Sendo de Deus, né? Que é possível ter essa entrega total ao Senhor através, né, da igreja, através do que o Senhor nos pede realmente, né? E como é viver o carisma lá na sua família, né? Como que você coloca esse carisma em movimento? Se há algum jeito, né, de experimentar esse carisma lá na família? Sim, eu sempre gosto muito de brincar com os meninos, né? Eu gosto de fazer umas palhaçadas de vez em quando e eles acham bom, porque por mais que eu tenha a cara carrancuda e tal, mas de vez em quando a gente gosta de brincar, de tratar eles como amigos também, de trazer eles para perto. Eu gosto de cozinhar para eles, eles gostam quando eu cozinho, aí eles ficam pegando no pé da Thaís. Meu pai, quando faz comida, é melhor que a senhora. Meu pai, quando faz café, é melhor que a senhora. Então, nesses pontos comuns, né, ordinários do dia a dia mesmo, porque eu acredito que é assim, no dia a dia, no ordinário do dia a dia, nas coisas corriqueiras que se precisam viver o seu carisma. Não adianta eu esperar o aniversário, né? Não adianta eu esperar o dia não sei do que das crianças para colher. Não, pode ser no cotidiano, no dia a dia, Cotidiano. né? Então é assim que a gente tenta viver, no cotidiano. O Marco ele gosta muito de pipoca, então toda vez que a gente vai assistir um filme, vamos compra pipoca, vamos fazer pipoca com o Marco. Então é assim, né? No, nas coisas naturais e normais do dia a dia. No dia a dia vai formando ali, Sim. né? Vai dando um exemplo, vai deixando que cresça ali, né? Eu sempre gosto de falar para eles, para os 3 homens que eu tenho, eu falo para eles, olha, eu estou ensinando vocês a serem homens. Então vocês prestem atenção, cuidado, aqui, ali, ó, vocês nunca me viram fazer isso. Então a gente tenta formar também pelo exemplo. E falando em especial agora desses 10 anos, né? O que te marcou, assim, né? Vamos focar agora nesses 10 anos de carisma, de comunidade, de missão, né? Tem algo que mais te marcou, algum evento, algum apostolado que foi feito que mais te marcou, assim, que trouxe algo no seu coração aí, que marcou, né, de vez, assim, eu sou geração de amor.
teve uma vez que a gente saiu na rua levando alimento, né, pessoal que está em situação de rua, né, pessoal que estava nos hospitais, e a gente encontrou uma senhora lá perto do Hugo, né, e essa situação me marcou, né, e ela num momento ali que ela estava pegando aquele alimento, ela espontaneamente ela começa a cantar ou compor uma canção, não sei, né, e ela num verso dessa canção ela fala assim: pois Deus abençoa quem sabe amar, né? Então essa experiência na rua me marcou, me marca. E olha que foi lá no início, no segundo ano mais ou menos, foi lá no início. Então eu trago essa lembrança na minha memória dessa senhora. Ela estava era um dia tava meio chuvoso, ela estava com um saco de lixo, né, vestida, um saco de lixo. Eu me recordo muito dessa experiência. Foi bem marcante também. Durante o dia, enquanto eu pensava que preparava, eu lembrava também, né, dessa experiência que a gente tinha ali, né, porque é sempre confrontante, né, você ir ao encontro daquele que está lá mais necessitado, né, e ela marcou, né, de um jeito. Depois a gente vai postar a musiquinha que eu acho que eu tenho guardada ali ainda. Mas então, para nós encerrarmos aqui o nosso momento de hoje, queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para o pessoal que está vendo, está assistindo, sobre o que é ser geração de amor, né, nesse tempo comemorativo, uma mensagem, o que é ser geração de amor, por que você é geração de amor, enfim, né? Deixa brotar uma mensagem aí no seu coração. Ser geração de amor é acreditar que mesmo falho, mesmo pecador, né, mesmo cheio de coisa para melhorar, que Deus me amou primeiro. Ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que eu tenho meus defeitos, mas ele acredita em mim, né? E aí eu faço essa experiência de entrega total das minhas misérias para ele, e que através de mim ele também me usa para falar para você que tem vontade de ser geração de amor, para você que tem vontade de ter uma experiência em outro carisma, em outro lugar, e vai, se entrega, né? Ele sabe que a gente é cheio de falha, ele sabe que a gente quer ter o controle de tudo, ele sabe que a gente é medroso, mas a partir do momento que verdadeiramente a gente se entrega a essa experiência, ele também dá a força necessária, dá a coragem, dá a fortaleza, e aí a gente segue caminhando, acreditando, seguindo, lutando até o céu, né? Eu costumo dizer para alguns amigos, para a gente fazer por onde a gente ir para o céu, que a gente se encontra lá. Então, com essa mensagem nós encerramos o nosso quarto episódio, né, com mais essa história que vem completar tudo aquilo que a gente já tem ouvido, né, durante esses dias, e na certeza, né, de que é bom ser geração de amor, que essa certeza está no nosso coração, mesmo com nas dificuldades que todo mundo passa, né? Não é só porque nós somos uma comunidade, que é só a gente que tem, né, as lutas, né? Mas essa certeza de que ser geração de amor nos faz feliz, né? Sim. É algo que preenche, que completa o nosso coração. Então, nessa certeza, dessa alegria de ser geração de amor, nós agradecemos você por escutar mais esse trecho e te convidamos a ficar de olho aí que já tem mais um episódio. Tá? Então a gente vai encerrar agradecendo ao Senhor e a Nossa Senhora pela sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até mais. Fica ligado aí que já tem mais um episódio.